nós aqui de novo. Estamos agora na quinta parte da nossa historinha de Samuelito. E hoje, lembra, né? O vizinho veio trazer uma má notícia para a família de Samuelito. Que notícia será essa? Então, quando o vizinho desceu do burrinho, arrumou sua roupa, afastou o chapéu mexicano para trás e falou para a mãe de Samuelito que a notícia que ele tinha não era boa. A mãe de Samuelito na hora já ficou agitada e disse: o que aconteceu? Foi com o meu marido? Ele está doente? Ele morreu? O vizinho falou: calma. Não, senhora. Ele não está morto, mas está ferido. E a mãe de Samuelito falou: mas o que aconteceu? O que houve? Bem, ele estava amarrando os porcos na plataforma, quando os porcos se agitaram e a corda que estava nos porcos enrolou nas pernas de seu marido e os porcos puxaram o seu marido para fora da plataforma. Ele se feriu e está muito grave. E ela falou: e onde ele está? Para onde vocês levaram ele? E ele falou: nós já o levamos para o hospital e ele está sendo medicado lá. A situação dele não é boa. Nessa hora, a mãe de Samuelito começou a chorar, começou a gritar e começou a dizer por que isso foi acontecer, por quê? E Carmencita também começou a chorar bastante ao lado de sua mãe. Samuelito chorava baixinho e ninguém percebeu quando ele foi lá para trás da cabana, um lugar que ele gostava de ficar. E lá ele abaixou sua cabeça e ficou pensando: oh meu Deus, o que será do meu pai? Será que ele vai morrer? Será que ele vai voltar para casa? Oh meu Deus, e se ele morrer, será que ele vai para o céu, ficar ao lado de Jesus? E ele ficou pensando: eu acho que não, porque meu pai nunca ouviu falar de Jesus. Meu pai não queria saber dele. Meu pai nem soube que Jesus morreu naquela cruz pelo pecado dele, pelo pecado de cada um de nós. E Samuelito se lamentava porque não contou a história que a missionária falou para ele. E ele ficou pensando: por que eu não contei? Por que eu tive medo? Eu sou um covarde. Agora eu não sei a situação do meu pai e eu não contei a história de Jesus para ele. E ele estava lá muito triste porque não tinha contado a história de Jesus para ele. Quem sabe meu pai não acreditava? Quem sabe ele ia ouvir a história de Jesus e ia se entregar para Jesus? Depois ele pensou: mas espera aí, eu também ainda não me entreguei para Jesus. Eu ainda não convidei Jesus para morar no meu coração. A missionária me disse que a gente tinha que pedir para que Jesus viesse morar no nosso coração. Naquele momento, crianças, Samuelito fez uma oração, pedindo para que Jesus viesse ao encontro dele. E ele baixou sua cabeça e orou: Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim e derramou aquele precioso sangue e lavou todos os meus pecados. Neste momento, eu peço que o Senhor venha fazer morada no meu coração. Naquele momento, crianças, Samuelito sentiu uma alegria diferente. Samuelito se sentia leve. Samuelito se sentia que agora ele fazia parte da família de Jesus Cristo. Foi um dia muito feliz para Samuelito. E depois ele orou de novo. E dessa vez ele orou pedindo pelo pai dele, para que Deus o curasse e que Deus desse a oportunidade que ele voltasse para casa, para que ele contasse a história que a missionária contou para ele. E dessa vez, mesmo que o pai dele ficasse bravo, ele
colocou no seu coração e na sua mente que ele iria falar a história de Jesus para o seu pai. Então, naquele momento, Samuelito orou pelo seu pai e também pediu para Deus para que ele desse a oportunidade de um dia ele poder ir para a escola. Sabe, crianças, o pai de Samuelito ficou semanas no hospital e os vizinhos vinham e ajudavam com alimento, trazia lenha para a mãe de Samuelito colocar no fogo a lenha, sabe? Mas um doente, a gente acaba gastando quando uma pessoa está doente, tem que comprar remédio curativo. Crianças, sabe o que aconteceu? A mãe de Samuelito começou a tirar o dinheirinho de Samuelito do vaso da escola. Por mais que Samuelito trabalhasse, Samuelito continuou trabalhando. Por mais que ele vendesse lagarto, o dinheiro não estava dando. E a mãe de Samuelito precisou tirar o dinheiro do vaso para poder comprar remédio para o pai de Samuelito. Samuelito ia todos os dias trabalhar. Ele começou a desanimar. Samuelito tinha muita vontade de conhecer mais de Jesus, saber mais dele. Ele tinha sede, ele queria conhecer mais e não tinha ninguém para ensinar mais ele. Toda vez que ele ia para o ponto de ônibus, ele pensava em encontrar a missionária. Quando ele ia vender lagartos, ele queria encontrar a missionária. Quando Samuelito estava no ponto de ônibus, o cego falou para ele: olha, Samuelito, essas desgraças estão acontecendo na sua vida porque você deu ouvido àquela missionária. E Samuelito ficava muito triste, mas no seu coraçãozinho ele sabia que foi a melhor coisa que ele fez, foi se entregar para Jesus Cristo. E ele torcia para encontrar aquela missionária de novo, ele queria encontrar essa mulher para saber mais de Jesus. Foi um dia que Samuelito estava indo para sua casa quando ele avistou quem? Quem ele avistou? A missionária. Sabe indo para onde? Para a casa dele. Estava em direção à casa dele. Só que Samuelito ficou com medo e se escondeu atrás da casa dele, porque ele falou: meu Deus, se a minha mãe souber. Samuelito se escondeu. Quando a mãe de Samuelito abriu a porta da casa, e aquela mulher retribuiu um sorriso e falou: buenos dias, senhora. Ele lembrou daquele primeiro dia que encontrou aquela mulher com aquele sorriso bondoso. E a mãe de Samuelito falou um bom dia meio estranho, porque a mãe de Samuelito não gostava muito de conversar com pessoas que ela não conhecia. Mas ela falou: soube que seu esposo está hospitalizado e vim até aqui para saber se você quer alguma ajuda, se eu posso ajudar de alguma forma. E ela trouxe um pacote de biscoito, entregou para a mãe de Samuelito. Ela aceitou e chamou a mulher para entrar na casa dela. Quando Samuelito viu que a mãe dele já tinha recebido ela dentro de casa, ele entrou na casa. E ele disse: buenos dias. A missionária olhou para Samuelito e falou para a mãe dele: eu já conheço seu filho. Ela olhou para a missionária, olhou para Samuelito com uma cara de brava, e a missionária percebeu, e a missionária falou: a senhora acha que eu ensinei alguma coisa errada para o seu filho? Deixe eu contar para você o que foi que eu ensinei para seu filho naquele dia. Se a senhora achar que foi algo errado que eu fiz, eu prometo que vou embora e nunca mais volto. E Samuelito ficou com aquela cara, dizendo assim com seus olhos: mamãe, deixa ela contar a história que ela me contou. E a mãe de Samuelito permitiu que ela contasse a história para ela. Que lindo! Samuelito
mais uma vez estava ouvindo a história do livrinho sem palavras. E agora sua mãe e sua irmãzinha de novo. Agora ele entendia muito bem a história que ela estava contando. De vez em quando ele queria interromper e contar alguma coisa do livrinho, mas ele era um menino muito educado e ficava esperando e deixava a missionária contar a história. De vez em quando ele falava sim, 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 porque Samuelito já compreendia bem a história do livrinho sem palavra. Depois que a missionária terminou de contar a história, ela pediu permissão para que ela pudesse orar. E nessa oração, ela fez uma oração tão linda, com as palavras tão lindas, e ela pediu pelo pai de Samuelito para que ele voltasse à casa, que ele fosse curado. E foram palavras que a mãe de Samuelito nunca tinha ouvido na vida dela. Quando a missionária terminou de orar, ela percebeu que a mãe de Samuelito estava com os olhos lacrimejando. E Samuelito olhou para sua mãe, viu que ela não estava brava. Então a missionária falou: bom, deixa eu ir embora antes que escureça. Mas antes dela ir embora, Samuelito falou: missionária, eu preciso contar algo muito importante para você. Missionária, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. A missionária ficou tão feliz que começou a chorar e falou assim: Samuelito, essa é a melhor notícia que eu já ouvi hoje. Eu estou muito feliz. E ele disse: agora eu faço parte da família de Jesus. A minha vida agora é de Jesus. E ela ficou muito feliz e falou para ele: Samuelito, eu creio que o seu pai vai ser curado. E também acredito, Samuelito, que você um dia irá para a escola e vai aprender a ler. E quando você aprender a ler, você terá uma Bíblia só sua. E ela pegou o livrinho sem palavras e falou assim: esse livrinho agora é seu. Samuelito ficou numa alegria tão grande. E ela falou: vou deixar esse livrinho para você. Quem sabe sua mãe queira ouvir a história novamente e você vai ter a oportunidade de contar a história para sua mãe novamente. Então a missionária foi embora. A mãe de Samuelito e Carmencita ficaram olhando até a mulher desaparecer da estrada. Sabe, criança, Samuelito não sabia, mas aquele dia foi o último dia que ele iria ver a missionária. Nunca mais ele a viu, pois a missionária já ia para um outro país. Lembra que eu falei para vocês? O missionário, ele geralmente anda por todo o mundo. Então a missionária já estava indo embora do México, já ia para um outro país. E Samuelito não viu mais aquela missionária. Porém, a história ficou ali, na casa de Samuelito. A missionária contou a história para eles e ainda deixou o livrinho com Samuelito para que a mãe dele pudesse ouvir de novo. Quem sabe, né? A mãe dele ia pedir para Samuelito contar a historinha de novo. E naquela noite, algo maravilhoso aconteceu. Sabe o que aconteceu naquela noite, crianças? Domingo que vem eu conto para vocês, tá bom? A gente vai saber o que foi de tão maravilhoso que aconteceu naquela noite na família de Samuelito. Beijos e até domingo!